Pessoal, eu quero primeiramente falar sobre o que disse o padre e psiquiatra Narciso Irala. Eu estou com um arquivo aqui que me parece que é um tipo de resumo da revista do Instituto do Ceará, em que diz assim sobre o padre Narciso Irala, né? 28 de maio. Chega à Fortaleza o padre Narciso Irala, missionário na China e renomeado psiquiatra. O sábio jesuíta realizou uma conferência para os alunos da Escola Preparatória de Cadetes. Depois eu posso ver o ano em que foi publicado isso, ou melhor, o ano em que ele chegou lá, mas eu acho que deve fazer um bom tempo. Então, Narciso Irala vai falar sobre a incompreensão que acontece com quem tem alguma enfermidade psíquica ou alguma deficiência em algum processo psíquico, em algum ato psíquico, alguma dificuldade nesse sentido, né? Então eu vou tentar, ou melhor, eu vou primeiro começar com o que o padre falou aqui, né? O padre e psiquiatra Narciso Irala falou. E aí eu irei, talvez em outro vídeo, falar mais. Então, o que é que acontece? Primeiro, eu vou contextualizar um pouco, né? Eu estou aqui lendo o livro, estou fazendo uma série sobre ele e nós passamos aqui pelo capítulo 1, Felicidade Falsa e Verdadeira. Aí fomos então para o capítulo 2, Reeduquemo-nos para a Felicidade. E nesse Reeduquemo-nos para a Felicidade, ele vai dizer que este cansaço, debilidade ou mal-estar não são mera imaginação do paciente. São uma enfermidade real e penosa, não sendo, porém, primordialmente orgânica e sim psíquica. Dificilmente a entendem as pessoas que ainda não a experimentaram. Por isto, o paciente não deve esperar tal compreensão e, assim fazendo, evitará profundos desenganos. O paciente não deve esperar tal compreensão, mas é interessante que nós busquemos compreender o outro que tem uma enfermidade psíquica e também compreender a si próprio, né? Compreendermos nossas próprias dificuldades, nossas próprias enfermidades, sejam elas temporárias, toda enfermidade é temporária, né? Mas quero dizer, seja ela mais passageira, mais rápido, ou seja ela algo que você vai ter que lidar com ela, que manejar. E aí eu costumo dizer que esse processo de quando não se pode não ter a enfermidade, esse processo de aceitação e de lidar com ela é um processo de cura e que depois pode vir acompanhado de uma remissão maior ou não. O nosso objetivo não é simplesmente nos livrarmos, né, de um sintoma, nos livrarmos de um transtorno. Isso não é objetivo de vida. Nós temos um desejo de felicidade e de plenitude. É óbvio que o sofrimento não faz parte do nosso desejo de plenitude em si mesmo. Nós aceitamos o sofrimento por um bem maior. E assim também deve acontecer quando nós temos um sofrimento psíquico
que nós temos que lidar com ele, que ele, vamos dizer assim, não tem uma remissão total. Mas não ter uma remissão total não significa que você não pode melhorar, que você não pode aprender a manejar e viver melhor. Então, nosso objetivo não é simplesmente nos livrarmos de um sintoma ou de um transtorno. Nosso objetivo é cumprir a nossa vida. Então, se uma pessoa não tem nenhum tipo de transtorno e ela não cumpre com a vida dela, há um transtorno aí, né? Um transtorno de paralisia existencial, vamos dizer assim, porque está desordenado, né? A pessoa precisa ir caminhando. E aí, ele diz aqui que quase todos temos tido ou teremos algumas dessas deficiências que ele coloca, né? Um grande psiquiatra da Universidade de Bogotá excluía de todas elas apenas a Jesus Cristo e a Santíssima Virgem. Olha, um psiquiatra de Bogotá, da Universidade de Bogotá, um grande psiquiatra da Universidade de Bogotá excluía de todas elas apenas a Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria. Veja só. E aí depois, ele continua, depois dos quadros que ele coloca aqui, ele continua e diz assim: para entender melhor os gráficos, seria bom penetrarmos no psiquismo dos enfermos, ouvindo suas descrições. Infelizmente, no nosso século de vida acelerada, estes são legião, recrutados não precisamente entre nulidades intelectuais ou afetivas, pois nestas não costuma haver a exuberância de vida psíquica necessária para exceder a medida e descontrolar-se. Encontram-se, sobretudo, entre pensadores, escritores, homens de grandes empresas, entre pessoas de extrema sensibilidade, entre estudantes de grandes aspirações e talento, entre homens de escritório ou trabalhadores superdotados. Quantos conferencistas, escritores ou professores de fama internacional vemos em nossos dias fulminados pelo surmenage? Do naturalista Darwin, contam-nos que não podia trabalhar mais de 2 horas por dia. O próprio Dr. Vitus começou por curar-se a si mesmo. Não é, pois, vergonhoso nem deprimente declarar-se enfermo psíquico. Bom, pessoal, tem mais coisa aqui, inclusive ele falando dele próprio, né? Num trecho aqui que ele coloca assim: minha própria experiência. E aí tem um trecho aqui. Depois eu posso ler isso aqui também para vocês, mas está acabando o tempo que eu tenho aqui para poder falar, para botar no Instagram. Então, veja, o Dr. Vitus, que ele cita aqui, começou por se cuidar. Ele próprio também teve. Ele próprio também começou por se cuidar, não. Ele próprio também teve problema nesse sentido. Darwin, concordemos ou não com Darwin, ele era um pesquisador, então ele tinha uma atividade que precisava de um esforço psíquico. E tem caso também de estudante que nasce virado atrás aqui. Tem gente pública que depois eu vou tentar trazer alguma coisa aqui, né? Essas coisas estão públicas, tá? Então não vai ser nada, vamos dizer assim, revelando nada de ninguém que não esteja público. Por exemplo, Roberto Carlos, ele tem toque. Bem, tem outros exemplos também, eu irei trazer no próximo vídeo. Pessoal, ainda sobre o sofrimento, né, que eu falei um pouco mais antes, eu acho que precisa de um complemento, que é o seguinte: quando nós nos dispomos a uma privação ou sofrimento, é em vista de um bem maior. E o asceta também faz isso. Então, eu não vou falar agora aqui sobre a ascética, mas o asceta também faz isso, é em vista de um bem maior.